Decisões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado federal pelo Avante, André Janones. Bom dia, deputado. Seja bem-vindo novamente aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Adriana. Bom dia, sempre deputado. um prazer imenso estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Deputado, o senhor é relator adjunto da CPI que investiga o crime lá em Brumadinho, o crime da Vale. E o senhor adiantou pra gente aqui nos bastidores que na segunda vai ter uma audiência pública para ouvir algumas pessoas lá na cidade de Brumadinho. O que vai ser essa audiência? Explica pra gente, por favor. Só fazer uma introdução rápida, Thalita. A gente precisa dar uma resposta para a população sobre a tragédia ocorrida em Brumadinho. Nós tivemos um desastre muito semelhante em Mariana, que infelizmente até hoje a população não teve uma resposta concreta. E eu sempre tenho dito que a gente precisa atuar em duas frentes distintas e que não se confundem. Uma é a elaboração de uma nova legislação que impeça novas tragédias como essa. Isso está sendo feito através da comissão externa do desastre, a qual eu sou membro titular também, que nós entregamos agora na última semana. Foi lido o relatório do deputado Júlio Delgado, que é o nosso relator, e que são 9 projetos de leis que visam endurecer a atividade de mineração no nosso estado, no nosso país. Eu também estou relatando um dos projetos que prevê a prisão de responsáveis por crimes ambientais, é a tipificação do crime de ecocídio, e a segunda frente é punir os culpados, né? Então a gente precisa criar uma nova legislação e ao mesmo tempo punir os responsáveis. Essa frente, vamos dizer assim, de punir os responsáveis, ela está sendo desempenhada pela CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara dos Deputados, que está iniciando seus trabalhos. Nós tivemos uma audiência ontem e agora a próxima audiência será na cidade de Brumadinho, na próxima segunda-feira, que visa o quê? Ouvir as autoridades locais, saber quais atitudes já foram tomadas, se a Vale já tomou alguma medida para reparar os danos, o que está sendo feito. Também ouvir o Ministério Público local, saber das autoridades judiciárias o que já foi feito em termos de investigação, ouvir vereadores, prefeito e principalmente ouvir a comunidade local. Ontem na audiência na Câmara, o Procurador-Geral do Estado, o Tonetti, disse que a Vale tem tido um comportamento dúbio. Perante a imprensa, a mídia, ela diz, olha, a gente paga o que for preciso, a gente quer reparar os danos. E nos tribunais tem agido diferente. Então a gente quer ir lá para ouvir a verdade e assim adiantar os trabalhos da CPI. Deputado, o senhor comemora, né? Na verdade, a comissão comemora aí a aprovação de um requerimento para ouvir o ex-presidente da Vale, Flávio Schwartzman. Eu queria saber do senhor o seguinte, o que a gente fica imaginando, o que a sociedade quer é resposta. A gente viu uma comissão de barragem sendo formada na Assembleia, a gente vê as discussões sendo feitas lá no Congresso, e assim a gente aguarda algo mais prático, né? Alguma decisão que seja visível a partir da comissão. A gente viu que os dois engenheiros, né, que fazem parte da TUVSUD, estiveram, né, na comissão e mantiveram silêncio a partir de uma liminar que foi concedida. De que forma fazer com que essas pessoas consigam dar as explicações necessárias, as respostas que a sociedade precisa? Primeiro eu quero dizer o seguinte, a sua fala, a sua pergunta direta e objetiva reflete exatamente o que a população fala, pergunta. Eu sou abordado nas ruas com esse tipo de pergunta, direta, objetiva. Eu procuro dentro do parlamento não me contaminar com o que eu chamo de politicamente correto, de excesso de formalismos que impedem a gente a dar uma resposta para a sociedade, como por exemplo essa. Por que o presidente da Vale não está preso? Por que a prisão foi determinada para alguns engenheiros e o presidente da Vale em nenhum momento foi preso? Ora, é tão simples, não precisa ser advogado, ter conhecimento jurídico para saber que o responsável por um crime, ele vai para a cadeia. Como a pessoa jurídica não pode ser presa ela, porque ela é uma ficção na verdade, o seu presidente, que é o representante máximo, deveria pagar pelos crimes cometidos. E aí o judiciário ia discutir apenas se o crime foi doloso, culposo, dolo eventual, mas a responsabilidade ela já está muito clara, né? E aí infelizmente a justiça também cria mecanismos que incentivam, que acobertam esse tipo de prática, como por exemplo um habeas corpus preventivo, que é algo que não existe outra nomeação para a gente dar um habeas corpus preventivo a não ser uma autorização para mentir. O sujeito que pede um habeas corpus preventivo para dar um depoimento em uma comissão onde ele, se mentir, pode ser preso, ele está dizendo, olha, eu vou mentir. Então, é um debate que tem que ser aprofundado. E respondendo então a sua pergunta, qual a solução? A solução é nós do parlamento, porque a responsabilidade é nossa. Eu acho que
os parlamentares acham muito fácil criticar o Poder Judiciário, criticar o ministro do STF. O que eles escondem da população é que a legislação que o ministro do STF usa para soltar um ladrão, um bandido, fomos nós, deputados, que criamos. Então, cabe a nós aprofundarmos a discussão, buscarmos mecanismos que impeçam, por exemplo, essa prática tão comum na CPI e que tira todo o fundamento da existência em si de uma comissão parlamentar de inquérito a partir do momento que você permite ao investigado que não se pronuncie. Deputado, trazendo agora um pouquinho aqui para Minas Gerais, corte de ensino integral, né, que vai está atingindo já 81 mil alunos, pelo menos, e 9 mil professores que agora estão desempregados. A avaliação do senhor partindo deste ponto do governo Romeu Zema? Eu falo aqui não é nem como deputado, mas como cidadão que eu apoiei, me sinto muito decepcionado com as ações desenvolvidas pelo governador. A gente vê muita bravata, muita politicagem, né? Abriu mão disso, abriu mão daquilo, mas se está tendo que fazer cortes, como por exemplo na educação, então significa que aquilo que se está abrindo mão até aqui não resolveu na prática para nada. Eu acredito que existe sim a necessidade de se fazer alguns cortes no governo. A gente sabe disso, a gente sabe que a conta não fecha. Principalmente na situação que o Estado se encontra, que o Estado se encontra. A gente sabe que é um Estado deficitário, mas eu não acredito que a gente deva começar esses cortes pela educação. Eu acredito que existem outras pastas que seja possível. Na verdade, nenhuma pasta, nenhum ramo hoje a gente quer corte em área nenhuma, né? A segurança, a educação, a saúde, a gente sabe que o caos é generalizado, mas eu acho que saúde e educação tem que ter uma atenção especial e eu tô confiante na atuação, principalmente dos nossos deputados estaduais, para que o governador volte atrás, né? Ele já sinalizou durante a votação da reforma administrativa que deve voltar atrás nesse ponto e a gente espera, até porque quem utiliza, e eu sempre gosto de deixar isso claro, quem conhece o que é o ensino integral de perto sabe que as crianças que utilizam desse tipo de ensino, dessas escolas, são pessoas que estão em áreas de riscos, pessoas que estão mais suscetíveis às drogas, à violência e muitas das vezes, e eu convivo com isso de perto, a gente vê que são pessoas que têm nessa escola talvez a única refeição do dia. Então, fazer esse corte aí gera o desemprego para os professores e a gente está também indiretamente afetando a questão como a fome, educação, saúde e tantos outros. Agora, deputado, qual seria então a solução? Eu sei que o senhor não tem uma bola de cristal, viu, deputado? Mas a gente está falando aqui nos cortes da educação, mas onde é necessário mexer para que Minas Gerais equilibre as contas? Olha, eu acredito que eu faço críticas e com a mesma veemência eu reconheço. Eu acredito que os cortes de gastos em questões supérfluas, como corte do número de secretarias, a redução das despesas do governo, tudo isso tem contribuído. E tem outras pastas também que eu acredito que, como eu disse, é muito difícil você defender corte em qualquer área. Mas a gente, já que tem que cortar alguma coisa, vamos olhar pela questão da infraestrutura, vamos olhar pela questão da agricultura. Você está dizendo que isso não é necessário, estou dizendo que algo tem que ser cortado, correto? Então eu acho que não se mexendo na educação e na saúde já é um início. Deputado, nós estamos caminhando para o fim da entrevista, mas antes a gente tem o quadro de bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas objetivas também. Adriana Ferreira, por favor. Presidente Jair Bolsonaro. Uma incógnita. Reforma da Previdência. Não convencido. E o futuro do Brasil? Esperança. Como está sendo feito o governo por Romeu Zema? Aquém do esperado. Porte de armas, deputado? Contra. Educação. Essencial. Conversamos com o deputado federal pelo Avante, André Janones. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista do senhor, deputado. Eu é quem agradeço, Thalita, Adriana, muito obrigado e estou sempre à disposição de vocês. É sempre um prazer imenso vir aqui nessa rádio e também aproveitar a oportunidade para parabenizar o brilhante trabalho que vocês têm feito através da rádio, do jornal e principalmente do portal na internet, que é o que eu mais acompanho. Muito obrigado a vocês. Obrigada mais uma vez, deputado. Foi um prazer.